Olá, muito boa noite a todos e a todas para mais um dia de lives da série Livros, Mulheres e Histórias. E a nossa convidada da noite é a Priscila Zanetti. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa live 17. Amanhã 18 e 19, depois nós teremos mais 3 lives. Então, oi Vanilza, oi Cazuza, oi Carol. Sejam todas muito bem-vindas. Eu cheguei correndo, acabei de sair de uma outra live. Oi Zê, um beijo Zê, representando todas as pessoas que estão nos acompanhando com afinco. E a nossa convidada já chegou e eu vou logo aceitar ela. Vanilza, oi Cazuza. Cazuza, amei teu presente. Olá! Tudo bom, Sibeli? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Como que tá aí em Criciúma? Olha, eu vou dizer que eu tô morrendo de frio, né? É, gente, eu quero compartilhar com vocês que hoje a gente tem Eu uma sou. prata da casa. A Priscila é aqui da nossa região, então a gente está bem pertinho, né, Priscila? Eu Sim. acho que menos de 80 quilômetros nos separam. Menina, mas está frio hoje aqui. Olha, eu tô congelada. É assim, eu sempre estou, entende, Priscila? Mas assim, teoricamente hoje tá muito frio Ai, essa é verdade, semana. é. Esse final de semana e essa segunda e terça foram mais gelados, né? Ontem tava um vento assim que, Muito, doía, né? Ainda bem que a muito. gente tem condições de ficar quentinha, né? É verdade. Amém, né? Que assim Amém, seja. é. A Vanilza tá brincando aqui, ó. Frio é uma delícia. Ai, eu prefiro calor. Menina, e deixa eu te contar, sabe que eu gosto de frio? Mas, tipo assim, aquele frio, tipo, se levanta às 6 horas da manhã, fica meio difícil, né? Frio é muito bom, né, É. Pri? Quando tu pode levantar um pouquinho mais tarde. Claro, claro. E quando tem roupa quentinha, né? Eu sou muito friorenta, então assim, eu tô sempre com dor aqui no pescoço, que eu fico tensionada de tanto frio que eu passo, né? Então, assim, todo mundo diz que no inverno a gente anda mais elegante, mas no meu caso eu ando que nem um robô. É Menina, meia então, em cima de meia, casaco em cima de casaco, olha, uma tristeza. Hoje eu ainda tava, eu passei o dia hoje em um shopping dando feedback do teste de perfil comportamental e tava tão frio naquele auditório, mas pela primeira vez eu vi que não sou somente eu que sinto frio, porque as outras pessoas também sentem bastante frio. Então eu fiquei muito Sim. orgulhosa disso, tá, Priscila? Porque a gente carrega essa coisa de que assim, a gente sempre tem muito frio. Então foi um dia bem bacana para eu pensar. Bora lá. Então, a nossa convidada, vamos apresentar, a gente vai ter um papo muito legal hoje, muito descontraído, contando um pouco da experiência dela. Ela é a Priscila Zanetti, ela é bacharela em administração de empresas pela Unesc, uma universidade que tem aqui próximo da nossa região. Ela tem MBA em gestão empresarial. Ela já participou do programa de desenvolvimento de acionistas, o PDA, pela Fundação Dom Cabral e do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, também pela Fundação Dom Cabral. Atualmente, ela também participa de um projeto de desenvolvimento comportamental de líderes, então já dá para perceber que a área da Priscila é liderança. Ela é vice-coordenadora do Conjovem, da região sul do estado de Santa Catarina, e a área de atuação da Priscila é o setor de transportes e ela já está há 17 anos e ela é diretora-geral hoje da organização Ouro Negro Transportes desde 2012. Então, ninguém menos do que a querida Priscila Zanetti. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, conta para mim como que é esse currículo, assim, sentar e ouvir esse currículo. Olha só, a gente não se percebe, né, Cibele? A gente vai construindo a nossa vida, vai fazendo as coisas, mas a gente não, eu pelo menos, né, não consigo me enxergar do tudo que eu já fiz, né? Tenho muita coisa para aprender ainda, muita coisa, ainda sou nova, tenho muito chão para percorrer ainda, né?
Mas é um currículo legal. Pri, bacana, né? É, Ele é um currículo bacana. Aí, sim. assim, às vezes, quando a gente está apresentando o currículo, assim, meu Deus, a gente pensa, quantos anos essa pessoa tem? Porque, assim, somou as experiências, deu 200 anos. Pois é, e os anos passam muito rápido, né? Parece que foi ontem que eu me formei em administração. Nossa, muito rápido. Menina, 2007 tá marcado aqui. Já fazem Foi, 13 anos. é. E Não precisa passa, falar essas né? datas. E 13 anos, porque claro que eu tenho que falar, menina, porque tu já tá de 17 anos no mercado de trabalho, então vamos contar para eles que tu já tem tudo isso de experiência e formação. Já tenho. Eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos, né? A empresa é da Aham. família. Então, até eu brinco que a escolha de eu trabalhar na empresa não foi uma escolha minha, que eu sempre sonhei, né? Eu queria, não. Eu, na minha adolescência, eu jogava vôlei, dos 11 até os 18 anos eu jogava, representei a cidade de Criciúma, fui para campeonato. Ai, que bom. Queria fazer educação física, né? Eu queria ser jogadora de vôlei. Depois eu queria fazer biologia marinha, porque eu tinha ido viajar, tinha visto baleia, achava o máximo, né? Mas com 17, 16 anos, ali na hora da fase da Da escolha escolha. profissional, eu tava certo que eu ia fazer biologia, oceanografia. E daí meu pai sentou na sala comigo e disse, não, tu vai fazer administração. Como assim vai fazer biologia? Como assim, né, Pri? Ele deu assim, então, mas por quê? Dele assim, a empresa tá aí, né? Alguém tem que cuidar da empresa. Essa pessoa vai ser tu é a filha mais velha. E eu disse, tá, beleza. Eu sempre fui muito obediente e sempre quis agradar os meus pais, né? É uma coisa que eles estavam me orientando. Então Uhum. eu disse que sim, né? E fui fazer E, co- administração. e como filha mais velhas, a gente tem muito isso, né, Priscila? Tem. De aceitar a opinião, parece que você tem que seguir aquela trajetória, parece que a responsabilidade que tu tem de ouvir e de seguir, Uhum. me parece que ela é diferente de um outro do próximo filho, que foi o que aconteceu aqui em casa. Aqui na nossa casa também. Sim, eu não sei se é o filho mais velho, talvez ele é mais controlado, como é o primeiro, né? Então eles, Uhum. como a minha avó dizia, a gente vai abrindo a mata, né? Então assim, os Verdade. outros filhos, eles vão passando aquilo que a gente já conquistou ou que a gente já desbravou. Eu, no meu caso, o que o pai e a mãe falavam para mim, beleza, tá ok, eu não queria desagradar, sabia que eles estavam fazendo pro meu bem, e eu sempre fui mais Uhum. controlada, assim, eles me controlavam mais, né? E eu me permitia, eles me criaram assim, eu permitia que eles me controlassem, né? Dessa forma. Então, quando eu passei para esse vestibular, daí na época tinha Saem, tinha o Enem, tinha o vestibular normal. Eu lembro que eu consegui as 3 vagas em administração noturna aqui na Universidade de Criciúma, né, na Unesc. Uhum. Tentei prestar vestibular para federal, mas também não tive incentivo dos meus pais, assim, sempre muito protetores. Então fica aqui em Criciúma, fica em Uhum. casa, tu não sabe o que é morar fora de casa, né? E passei para o vestibular noturno e não fiz noturno, fiz matutino. É? Porque meu pai disse, sim, meu pai disse, não, para que que tu vais trabalhar o dia inteiro e ainda estudar à noite? Não precisa. À noite tu tá com a cabeça cansada, tu já não vai prestar tanta atenção, é outro clima, e eu, tá bom, Tudo vamos fazer bem, mais assim. uma vez. Tudo certinho. E eu comecei a administração e não era o que eu Uhum. gostava. Nada, nada. Teoria geral da administração, TI, contabilidade eu gostava, mas eu fui fazendo. Depois do quinto semestre eu gostei. Daí eu comecei a me apaixonar pela administração, daí veio planejamento estratégico, veio marketing, veio gestão de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de gestão de pessoas. Uhum. Veio a parte de finanças, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, me identifico muito com finanças, né? E a parte de produção, adoro a parte de processos. Então eu comecei a me descobrir como uma Priscila que pudesse fazer gestão, né? Eu acho que eu não sou, eu não me acho, né? Não sou, não sei, mas assim, eu não me acho muito desenvolta, muito líder, assim, sempre fui mais quieta, mais tímida.
Quando eu tô com pessoas que eu já conheço, eu me solto, eu brinco. Mas quando eu tô num público que não é a minha área, eu não abro a boca pra nada. Eu sou Introspectiva. sou bem tímida, Uhum. né? Então eu não achava que eu iria ser líder, mas eu sempre quis essa função, sabe? Acho que lidar com pessoas, encontrar caminhos novos, descobrir alternativas diferentes, sempre tentar fazer melhor o que a gente já tem, é uma coisa que me instiga muito, Que né? legal. Te desafia isso. Assim, uma coisa que eu sempre falo lá na empresa para quem trabalha comigo, e eu vi que tá o André assistindo a nossa live e o Fábio que já trabalhou comigo. Tchau para eles, né? Tchau para eles, que bom! Que bom Vou que te estão dizer, aqui. olha, eu não sei nem como é que eles sabem, Sibeli, porque eu não divulguei para ninguém a nossa live. Como eu sou muito Gente, tímida. compartilha vocês dois com todo mundo, manda um aviãozinho. Só pra Eu gente vou ter te dizer que nem bastante a gente minha mãe e as minhas assistindo. irmãs sabem. Jura? Gente, é um Sério. desafio agora. Vamos clicar no aviãozinho e divulgar para o maior número de pessoas. Elas não sabem. Ainda. Então, Ainda. daqui a pouco elas aparecem por aí. E eu sempre falo que a gente só não dá jeito pra morte. O restante a gente sempre dá um jeito. Né? Principalmente o André do TI, que a gente da TI dá pra fazer tudo, né? Não tem o que não dá pra fazer no TI. Menina, e a gente precisa de mais deles, né? Você não faz Muito, ideia? muito. Muito. Então, assim, eu sempre acho que sempre tem uma alternativa para a gente poder fazer as coisas, né? E isso, para mim, é um desafio constante. Principalmente na nossa área, que ela é muito dinâmica, né? Então, assim, a gente trabalha com transporte fracionado de carga, mas sempre tem um desafio diferente, não é sempre a mesma rotina todos os dias. Por mais que o caminhão, a gente tem rotas fixas, que o caminhão vai sempre, mas são muitas variáveis no setor de transporte que a gente tem que fazer várias relações e análises para poder tomar decisão. Só que isso é uma coisa que eu gosto muito. Que te motiva. E aí, Priscila, quando que chegou Motiva esse bastante. momento de que você estava na empresa e você entrou? Qual foi a primeira função que você ocupou na empresa lá com 17 anos? Então, com 17 anos eu entrei no setor de faturamento. E eu me lembro que... Isso eu fui saber muito tempo depois, né? Você tinha salário, Priscila? Porque assim, as meninas que Tinha. passaram por aqui, ninguém tinha salário, tá? Só uma tinha salário. Não, eu tinha salário, eu tenho o meu olerite... Ai, a Vanilza. Beijo, Vanilza. Eu sou muito grata de ter conhecido a Vanilza. O ano passado eu fiz o trabalho com ela e ela me ajudou muito, assim. Que Ela linda. conseguiu me fazer enxergar algumas coisas que eu não percebia. Que ainda não percebia. Eu sou ainda meio cega para isso, eu vou dizer. Que nada, é pura humildade, gente. É super talentosa, sim, tá? E me conta, tu tinha um olerite, tu tinha? Então, eu tenho até hoje o olerite guardado. Eu ganhava R$ 383, se eu não me engano. Tu lembra o É o tu salário fez mínimo. Tu lembra o que tu fez com o teu primeiro salário? Porque não sei qual das coautoras comprou uma bolsa e daí o pai dela brigou. Tá, você investiu todo o seu salário numa bolsa, o que você vai guardar dentro dessa... Não, de uma carteira. A Poliana, ela comprou uma carteira e o pai dela disse assim, tá, e agora? O que sobrou para que você colocasse dentro da carteira? Ela disse, nada, eu gastei tudo na Nada. carteira. Pois então, eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário. Eu não sei. Não consegue recordar. Não consigo recordar. E eu lembro que eu entrei no faturamento, eu tinha 17 anos. E depois eu fui saber, um tempo depois, que o pessoal tava tudo fazendo murmurinho, meu Deus, a filha do dono ia entrar, como é que eu era, como é que eu não era, como é que eu ia me comportar. Eu já tava tendo rótulos antes de eu entrar na empresa. De mimada, de chata, de... Essas coisas, né? Natural, o pessoal especula, né, pra saber como é que é. E eles tiveram uma surpresa, porque eu não era nada daquilo ali. Né? Então eu sempre fui, como a minha irmã diz, eu fui Maria do bairro, eu sempre fui de falar com todo mundo. Então para mim não existe distinção das pessoas ali dentro da empresa, né? Então eu entrei no faturamento, nós trabalhávamos em 5 ou 6 pessoas lá. Quem era o teu líder? Lembra quem era o teu líder? Lembro, a Rosane, ela trabalha até hoje ela trabalha conosco. Que legal.
trabalha conosco lá na empresa e ela, pra mim, assim, ela é uma mãezona, sabe? Rosane, você fez um bom trabalho, tá? Fez. Não, ela fez um ótimo trabalho. Todos os líderes que eu passei me ajudaram muito, assim. A gente sempre aprende, né? Com todos, com os colegas que a gente... Ai, Andréia, trabalha conosco, boa noite. Já dá tchauzinho aí pro pessoal. Andréia, tchauzinho. Andréia, conta pra todo mundo da empresa, manda aviãozinho que ela tá fazendo a live, Andréia, porque ela não contou. Não contei pra ninguém. E eu comecei com a Rosane, ela fez um bom trabalho e foi a primeira vez que eu tive contato com o meio empresarial, sabe? Eu era infantil, né, Sibeli? Eu não sabia me comportar, sabe? Então eu lembro, nunca esqueço de um episódio, eu que estava trabalhando e acabei fazendo uma brincadeira assim meio sem graça com um outro colega meu. Ele me olhou bem sério e disse assim, que isso não se repita. E ele trabalha conosco ainda, ele era meu colega na época, depois eu fui para o setor financeiro e ele veio sendo meu superior, é o Rodrigo. Rodrigo, meu faixa, assim, a gente conversa muito lá na empresa e isso me marcou muito porque era um comportamento que eu não podia ter naquele tipo de ambiente, né? Foi uma brincadeira que eu fazia dentro de casa, com meus amigos, né? Mas no ambiente de trabalho eu não podia fazer esse tipo de coisa. Né? Tu tens que ter um outro comportamento, né? E como é que foi me marcou ti? demais. E tu recebeu bem, Priscila? Tu te lembra assim, de como que foi a tua reação? Não. Eu fiquei muito envergonhada na hora, porque eu percebi que eu tinha ultrapassado os limites. Fiquei morrendo de medo que ele fosse contar pro meu pai, né? E eu fosse levar um puxão de orelha do pai, porque não era porque eu era filha do dono que eu podia fazer o que eu quisesse ali dentro. Não que eu fizesse, que eu sempre fui comportada ali. Mas foi uma brincadeira de mau gosto e rápido, assim, sabe? Mas que até hoje eu brinco com ele, assim, às vezes eu vou na sala dele e digo, olha, que isso não se repita. E a gente brinca, porque isso me marcou. Ficou isso pra vida, né? E tão importante, Priscila, a gente passar por essas experiências, porque eu sempre digo que elas nos preparam melhor para que a gente erre menos. E quando ela gera um impacto, quando a gente tem aceitação e percepção, isso ensina para a vida. Porque a todo momento, em algum momento, eu tenho certeza que volta a imagem. Que isso não se repita. Não, E tem comportamentos na parte organizacional que não dá para ter, não dá de admitir, né? Não é adequado fazer. Então eu trabalhei com a Rosane, que foi uma grande líder para mim, me ensinou muita coisa, né? Eu trabalhei ali com ela mais ou menos 6 meses, eu acho, assim. Os períodos mais ou menos eu não lembro, sabe, Cibele? Depois eu fui para o financeiro, fiquei uns 3 anos. Eu gostava muito da parte de finanças, assim, me realizava quando eu tinha que cobrir as férias do meu supervisor, gostava muito. Fui para a parte contábil. E não é para mim a parte contábil, porque eu ficava na parte assim de apuração de números, então uma coisa para mim é muito maçante. É muita rotina, é muito maçante e não eu, né, acho muito na caixinha. Quando é uma contabilidade mais gerencial, no DRE, de análises, de indicadores, daí fica mais interessante, mas eu não fazia esse tipo de coisa. Então eu lembro que eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, me tira dali, que ali não é para mim. Me demite. Me demite daquele setor. Ai, Sibeli, eu vou te dizer que tu mandou o pessoal fazer aviãozinho que tá fazendo efeito, né? A Giza entrou, a Deia, o meu primo, Samuca, meu Deus, Pri, é sinal de que a divulgação funciona. A gente teve uma evidência que a divulgação de fato funciona. Um beijo para todo mundo da Ouro que está entrando. A gente é muito grata de vocês estarem aqui conosco e divulga porque a Priscila está aqui dando um show e ela esqueceu de compartilhar com vocês que estaria conosco aqui. Então compartilha porque a história dela é linda e ela está trazendo conteúdo que gera muito sentido, Priscila. Porque toda a experiência que tu teve de base daquilo que aconteceu contigo, dos equívocos que tu cometeu, te ajudaram a ser essa mulher corajosa que você é hoje, né? Para tomar frente dos negócios e tu vai desenvolver para nós essa história. Então, tu foi para o financeiro. E aí depois. Fui para o financeiro, fiquei acho que uns 2, 3 anos e meio lá. Fui para contabilidade. A contabilidade eu fiquei pouquíssimo tempo porque eu não gostei. Não era assim o meu perfil.
E eu lembro que a gente tinha o departamento pessoal na empresa. Eu lembro que antes de ir para o departamento pessoal, a nossa empresa ela utilizava uniforme só na parte da operação e no administrativo não. Tá. E eu sempre via como a empresa que usava uniforme era uma coisa que, nossa, passava respeito, passava organização, uma outra cara. Credibilidade, né? Credibilidade. Eu lembro que o pai, vamos botar, vamos botar, vamos botar. Ele achou meio assim, né? Mas tá, aceitou. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu fiz na Ouro Negro foi colocar o uniforme para todo mundo na parte administrativa. Esse foi um feito teu. Foi. Alguns gostaram, outros não, né? E assim, Cibele, como é difícil agradar todo mundo. E eu sou uma pessoa muito democrática, assim, eu sempre gosto de conversar, porque eu acredito que quando a gente discute, a gente consegue fazer as pessoas ir para o mesmo caminho, né? Então a gente consegue ter mais engajamento. Então, assim, de cima para baixo é muito difícil eu fazer assim. Quem trabalha comigo o êxito, na verdade, me conhece. Assim, você passa muito trabalho para ter êxito quando você não divide a responsabilidade, o compromisso e a aceitação, o sim com outras pessoas. Então, que bom que tu tens uma gestão democrática. E daí eu me lembro que... Mas deu certo o uniforme, deu certo. O uniforme deu. Ai, eu perdia muito tempo. Eu aprendi, né, Sibeli, porque, bota pra mulherada, daí a mulherada não quer decote V, a outra não usa camisa, a outra não usa regata, a outra não gosta do amarelo. Ai, gente... Chegou um tempo atrás, gente, o uniforme é esse aqui, se vocês quiserem se não tá, porque daí a gente não consegue agradar todo mundo. Infelizmente não dá, mas foi um aprendizado bem bom, assim, porque daí eu comecei a entender um pouquinho de cada uma, a gente se aproximou bastante, aí nós éramos em poucas mulheres. Quando eu entrei na empresa, tinha eu, a Rosane, a Nega Morgana, a Tia Dirce, nós éramos em 6, 7 mulheres, hoje nós estamos em quase 40 mulheres. Uau! Lá. E quantos homens então, hoje, assim, Priscila? Só para a gente ter uma estimativa de quantas mulheres e quantas... a prevalência são eu vou os pegar homens. Sim, porque hoje aqui em Criciúma a gente tem aproximadamente 250 funcionários. Então 40 são mulheres, o restante é tudo homem, né? São. E vocês têm uma outra unidade sem ser Criciúma? Temos. Hoje a gente tem São Paulo, que é a unidade própria. Nós temos Curitiba, unidade própria, Joinville, Itajaí, Florianópolis, Criciúma, né, que é aqui, e Porto Alegre. E Campinas. Criciúma é matriz, Priscila? É matriz e também tem um pavilhão. Tá. Mas vocês chamam de matriz Criciúma. Ela é daqui que se delegam as atividades ou em cada unidade vocês têm o grupo de gestores de cada unidade? Como que tu organiza? Tem. Hoje tem. Eu estou na direção da empresa, eu tenho 4 gerentes abaixo de mim, corporativos, e cada unidade tem seu gerente. Né? Então a gente passa as diretrizes para eles e eles fazem a execução. Eu sempre falo que a matriz ela faz políticas e diretrizes e mostra o caminho. Quem executa mesmo o transporte são os gestores de unidades. Então aqui em Criciúma a gente divide o que é matriz e o que é filial também, o que é filial Criciúma. Então a gente não mistura para poder ter essa gestão bem separada, até na análise de resultado, que tudo. Legal, Priscila. Então, assim, é bem definido mesmo para poder, e até para poder gerenciar um negócio desse tamanho, né, com tantas unidades tão diversas, porque cada local é um local, cada estado é um estado, tem a sua cultura. Sim. São coisas, são bem diferentes, assim, ações que às vezes a gente tenta fazer em São Paulo, não dá certo em Porto Alegre, tratativas em Itajaí que não dá certo em Floripa, que é do lado, sabe? Então, assim, é bem pulverizado. E fora as outras unidades que a gente chama de unidade terceira, que são mais ou menos umas 25 que acabam usando a nossa marca, né, e prestando serviço pra gente. Porque o transporte, ele não é uma coisa única, né? Uma ponta sempre depende da outra, né? O cliente, ele transita de mais de uma unidade, né? Então a gente tem que estar tudo bem amarradinho. E aí me conta, aí tu foi para o financeiro, como que aconteceu essa história até a Priscila chegar na direção da empresa? Então, eu do financeiro fui para a contabilidade, da contabilidade eu fui meio que abrir o setor de RH na empresa, porque a gente só tinha departamento pessoal. Então, na época, a gente contratou duas consultoras de psicologia para poder estar nos ajudando. Para mim foi uma experiência que não foi legal, assim, eu me senti muito julgada
naquela época, em função Aham. de eu era uma estudante acadêmica, estava estudando RH, e tudo que a gente aprende na faculdade a gente quer implantar na empresa. Então eu tentava discutir com as meninas, e eu nunca esqueço que ela teve uma que chegou e perguntou pra mim assim: tu acha que o pessoal te discrimina porque tu é filha do dono? E na hora eu sempre fui de Bem responder as ingênua. coisas, mas até Ingênua. hoje eu sou assim, eu respondo as coisas assim. E daí eu disse, não, acho que não sei o que. Depois que eu fui entender que fui me dar conta que a discriminação estava vindo dela, de ela tá, talvez, ela estava me rotulando daquela forma, Uhum. né? E isso eu fiquei por um bom tempo assim mastigando isso, porque muitas vezes a gente não se sente merecedora do lugar que a gente está. Verdade, E a gente acha que tá por causa É, do filho do dono, porque esse isso. termo filho do dono, ele pesa muito. Uhum. Porque a gente fica sempre naquilo. Será que eu tô porque eu mereço, porque eu tô fazendo um bom trabalho? Ou é porque eu sou filha do dono? Porque eu sou filha do Pri, dono, e né? tu fez eu lembrar Então, assim que é uma capa de super-herói que a gente é nossa, porque nós temos competência para carregar, mas de alguma forma sempre parece que ela foi passada por alguém. Embora você tenha merecimento, tenha estratégia, tenha conhecimento. Então essa questão é porque eu tenho certeza que na tua empresa tu nunca se comportou como uma herdeira, tu se comporta como uma sucessora. E eu tenho certeza que teus pais te prepararam para isso, mas as pessoas geralmente nos enxergam, principalmente quem são os filhos, como herdeiros e não como sucessores. E com certeza não sim. foi isso que aconteceu na organização de vocês, mas essa questão desse merecimento, de trabalhar isso dentro de si, que bom que tu conseguiu trabalhar, porque muitas pessoas carregam isso pela vida inteira, porque não Eu vou te conseguem dizer, desconstruir. Sibeli, que uma coisa que me ajudou muito, tá? O ano passado eu fiz esse curso de liderança, né? Uhum. Que tu comentaste no começo, e isso foi, para mim, foi uma transformação. Porque até o professor Tiago Petreca, eu vi que ele entrou Um e abraço para o Tiago. pro Tiago, ele sabe, né? Não sei se ele lembra, mas assim, no módulo dele, para mim foi muito revelador. Ele apresentou, ele mostrou um filme para nós, infantil, muito simples, mas que ele tem uma mensagem assim que eu me emocionei muito na Ele está te época. dando Oi, Tiago. oi. Seja muito bem-vindo, Tiago. Você fez um grande trabalho. Olha aí. Foi. E me marcou muito porque eu percebi que eu posso tocar a empresa não do mesmo jeito que o meu pai tocava, porque depois que o pai faleceu, eu sempre tive muito essa cobrança, mas se fosse do teu pai seria diferente, se fosse do teu pai seria diferente, se eu fosse do teu pai não faria isso. E no filme que ele nos mostrou, que era Como Treinar o Seu Dragão, eu conseguia perceber que eu podia atingir o mesmo objetivo de forma diferente. O teu dragão não precisaria ter o mesmo treino para ser o teu dragão. É incrível É, esse filme. e para mim, assim, me marcou muito, assim, ó, mexeu muito comigo. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi naquele curso, foi bem legal, o Cibele. Uhum. Tu E fez eu daí, lembrar voltando, né, agora. Deixa eu só fazer um recortezinho que tu fez eu lembrar agora do filme que inspira, que é a metáfora inspirativa da nossa obra, que é o filme Avatar. Se tu observares quando ele ia treinar o animal que seria conduzir, que ele conduziria, ele teve uma grande dificuldade e as pessoas esperavam que ele agisse com os mesmos protocolos. E quando ele uhum. decidiu criar os protocolos próprios e entender que ele poderia conseguir o mesmo resultado fazendo do jeito que ele acreditava, foi incrível. Então, uma outra dica de filme que para nós é muito importante porque ela é inspirativa da obra que justifica a nossa live hoje é o filme Avatar. Para mim, ele é transformador. Então, Vanilza, ou Cibele, eu acabei daí, fiz a parte ali montei o RH com o pessoal ali, gosto muito, até hoje, assim, eu fico sempre em cima do pessoal da gestão de pessoas, que não em cima, assim, mas eu gosto de estar envolvida, eu gosto de saber como é Uhum. que é. E eu não lembro, agora exatamente a data eu não lembro, tá? Mas em 2009, em 2008, o pai foi diagnosticado com câncer. E em 2009 eu fui ser a assessora dele. Então a gente tinha uma sala do lado da sala dele, eu me instalei lá. Daí eu estava cuidando da parte de marketing,
eu continuava dando uma olhada no RH. Uhum. E uns anos antes eu tinha passado na controladoria, então eu comecei a levantar todos os indicadores da empresa. Eu lembro que o pai fazia uma gestão centralizada, porque ele sabia de tudo, né? Ele que tinha criado a empresa. Então, assim, ó, todo mundo vinha a ele e ele ia destrinchando as atividades, né? As decisões. Uhum. E eu lembro que eu pedi para ele para a gente começar a fazer uma reunião semanal, porque eu queria começar a entender como é que ele decidia, como é que ele não decidia, e até para a gente poder ter uma decisões mais de colegiado, tirar um pouquinho dessa centralização. Então isso acho que foi uma segunda coisa que eu consegui, até hoje a gente mantém reuniões semanais nas segundas-feiras, eu com todos os gestores. Que E para mim legal. foi bem bom. Em 2010, mais ou menos assim, Sibeli, 2011, eu pedi para o pai um coaching. Eu Uhum. falei para ele, olha, se eu vou ser... Porque ele dizia, olha, nas reuniões ele falava assim, ó... Você vai ser a sucessora. E ele dizia assim, ó, isso aqui agora é dela, quem vai decidir é ela. Ele falava para os gerentes, isso aqui é dela, quem vai decidir é ela. Uhum. Aí, Sibeli, eu vou te pedir desculpa porque meu cachorro tá aqui junto comigo. Pega ele no Eu colo. prendi, mas ele veio. Não, pega ele no Não, colo. não dá para pegar no colo. Ele é grande. Não dá? É enorme. Deixa ele fazendo bagunça, tá tudo bem. Eu deixei ele trancado na sacada, mas ele conseguiu abrir a porta e veio. Estamos em home office, a vida como ela é. Pois é. Então, e daí eu pedi pro pai um coach, porque eu pensei assim, bom, se ele quer que eu seja, né, que cuide da empresa, então eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que estar preparada, não posso estar por ser a filha do dono. Daí vem o peso mais uma vez, né? Então eu lembro que a gente contratou um coach para poder fazer essa ligação, porque eu lembro que o pai me dizia assim, ó, tá, tu tem que assinar essa nota, tu só olha e assina. Tá, mas como que ele tinha expertise, ele já tinha experiência, quando tu tem bagagem, tu olha o negócio, tu olha o número, tu vê que tá errado. E como é que nós ia fazer essa transição de conhecimento, né? Essa bagagem, né, Priscila? Essa bagagem, né? Isso, Então eu lembro que eu fiquei com coaching durante 1 ano e meio, assim, 2 anos. E depois troquei de coach, assim, e esse primeiro coach me ajudou muito em função da parte emocional, muito assim de eu me empoderar um pouquinho mais, de eu poder, às vezes, dar uma opinião diferente pro meu pai, porque eu lembro que tudo que o pai falava era amém. Eu lembro que uma vez eu estava no financeiro, faturamento, e como eu te falei, eu sempre fui de conversar com todo mundo lá na empresa. Eu não tinha distinção, quando eu trabalhei no financeiro, eu conhecia todos os motoristas, então, conhecia todo mundo. E eu lembro uma vez que o pai me chamou na sala e me disse assim, ô Priscila, tu não esquece que tu é filha do dono? Tipo assim, tem hora que não dá pra ser tão acessível. Aquilo assim, eu chorei porque parece que eu tava desagradando ele de alguma forma, né? E ele, não, o que foi? A minha justificativa era a TPM. Não, pai, que eu tô na TPM, tá tudo certo, eu tô na TPM. Então, assim, ó, ele não podia falar comigo e ele sempre falou de boa comigo, assim, ó. Até porque quando eu entrei na empresa, eu quase não tinha contato com ele. Eu tinha camadas em cima de mim, então eu sempre respeitei isso, nunca fui de ultrapassar. Mas era ele me chamar, eu chorava. E daí eu lembro que em 2009 eu fiz esse coaching, depois eu troquei para uma outra coaching e nisso... Não, eu fiz com ele. A gente se conheceu foi em 2014, Priscila? Porque eu tô tentando retomar as datas. Eu acho que foi em 2013. 2013, porque o pai faleceu em 2012. Tá, ele tinha recém-falecido, né? Tu ia se casar... Tinha. Tu ia se casar, né? Ia. Tá, então foi 2013. Ia, porque o pai faleceu. O pai faleceu em 2012 e eu casei em 2013. Então, assim, foi tudo um turbilhão, né? Eu gosto de coisa agitada, coisa muito calma não dá. E eu lembro que, assim, gente, onde é que eu conheci a Priscila? A gente fez uma formação de coaching na cidade de Hotel foi de ali Pedra. em Nova Veneza. Nova Veneza. Ali em Nova Veneza. Isso, nós estávamos numa média, acho que de umas... Acho que umas 40 pessoas, né? Umas 40, entre 50 pessoas, e foi lá que eu conheci ela. E eu lembro, assim, que a história dela me marcou muito. Como uma história, eu olhei para ela como uma menina tendo que ser extremamente forte para poder assumir uma função. E carregada de dor, como ela estava, mas mesmo assim, ela tinha coragem, reuniu todas as forças para poder fazer isso também, né? Para honrar
aquilo que o pai sempre desejou. Então, assim, eu lembro que que a história da Priscila me marcou muito. E desde aquele momento a gente nunca mais tinha conversado. Então, olha só, 2013, estamos em Foi. 2020. Mais uma vez o número 17, depois de 17 anos, quando eu pensei no projeto, uma das primeiras pessoas que eu lembrei da nossa região foste você. Por quê? Porque aquela história nunca saiu de mim, Priscila. Me impactou tanto de um jeito, porque eu lembro que uma das estratégias era deixa a pessoa sentir o que ela tem que sentir e não acolha. E eu lembro que numa hora que tu estava expondo, eu tive vontade de levantar de onde eu estava e fazer o acolhimento, e isso foi uma recomendação. E aquilo nunca, sabe assim como que ficou forte? Aí eu pensei, não, esta história tem que ser conhecida por tantas outras mulheres, porque foi uma história de autossuperação o tempo inteiro e de coragem. Então, só para tu entender da forma como eu te Obrigada. olho, é do ponto de vista da coragem. E como que foi para ti, então, fazer essa transição? Por exemplo, da filha do dono, entre aspas, para a diretora-geral. Como que foi? Ai, Sibeli, eu sempre brinco que é bem diferente quando a gente é reserva e quando a gente é titular, né? Muito. Graças a Deus eu tive eu tenho uma equipe muito boa. Hoje os profissionais da época do pai, hoje a maioria já não está comigo mais. Mas assim, ó, querendo ou não, eles me suportaram muito naquele momento, porque eu lembro que antes do pai falecer, ele ficou um mês em São Paulo fazendo tratamento. Uhum. E eu ia todo final de semana para São Paulo. Então eu era a filha mais velha, então eu estava na empresa. Em setembro, mais ou menos, o pai já estava mais debilitado e ele ficava em casa e eu ia trabalhar. Ele me dizia assim, ó, Priscila, tu vai cuidar da empresa. A Carol fica aqui me ajudando com a mãe. E daí eu lembro que uma vez elas estavam assim mais cansadas porque ele já estava mais debilitado e eu disse, não, pai, deixa que essa semana eu fico com a mãe Com para você. ajudar. Uhum. Não, tu vai para a empresa. A Carol e a mãe ficam aqui comigo. E eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova do que eu, então na época ela tinha 27 menos 12, ela tinha 15 anos. 15 anos. Então, assim, querendo ou não, era a mãe e a Carol que pegavam junto com o pai. E o pai ficou um mês em São Paulo. Eu ia todo final de semana pra lá e meio que já tava meio que fazendo uma transição. Por mais, assim, Sibeli, que a gente tava vendo que o quadro dele não tava melhorando, a gente não acreditava. A gente sempre tem a esperança que ele vai melhorar, que ele vai voltar, que ele vai vir, né? E que tudo vai voltar ao normal, né? Vai. E daí chegou um dado momento, porque quis voltar para Criciúma. E ele veio para cá, ficou internado. E eu me lembro que na quarta-feira ele estava super bem. E eu fui dormir lá com ele. Na quinta-feira ele não acordou legal. E eu fui para a empresa. E daí o pessoal, assim, todo mundo eufórico. Porque imagina, o Gago voltou, não sei o quê. E eu disse, não, ele tá bem. E ele não estava bem, já estava em coma induzido. Ele já estava... a gente estava esperando os órgãos, assim, parar. E não, ele tá bem, ele tá tudo certo, porque eu tinha medo de como é que o pessoal ia reagir com uma notícia dessa, porque ele era um grande líder. Todo mundo se inspirava muito nele, né? E eu lembro que aqui na cidade não era o Gago da Ouro Negro, era Ouro Negro do Gago, né? Então o nome dele era muito forte. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer quando o pessoal saber que essa figura não tá mais? E eu me lembro que só pro Donizete, que era o braço direito, e foi meu braço direito por um bom tempo também, eu falei assim, Donizete, o pai não tá legal. Eu não sei se passa de hoje. E ele, não, imagina. E eu falei, não sei. Fui pra empresa, fiz o que eu tinha que fazer, fiquei pouco tempo, voltei pro hospital. E a primeira pessoa que eu liguei pra quando o pai faleceu foi pro Donizete. Falei, ó, reúne a galera aí, avisa que o pai faleceu. Aconteceu. Isso numa quinta-feira. Dia 2 era finados, sábado e domingo foi o dia de a gente ficar em casa e segunda-feira eu tava lá. Segunda-feira, vida nova, vamos tocar, Tu precisava, assim, né, Sibeli, Priscila? eu não vi outra alternativa. Tem gente que me diz, mas por que vocês assumiram? Por que vocês não venderam? Eu acho tão corajosa esse teu ato. Eu disse, eu não vi outra alternativa que não fosse essa, sabe? Eu não vou te dizer que eu não gosto do cargo de gestão. É claro que eu gosto. Eu gosto de estar onde eu tô, de conversar com as pessoas, de estar liderando uma empresa, de estar direcionando.
isso dá gás pra mim, por mais que seja pesado, né? Uhum. Mas eu não vi outra alternativa que não fosse É que tocar existia a um planeta, empresa, né, honrar Priscila? tudo aquilo que ele, honrar todo o esforço que ele teve, sabe? Porque a gente tem uma marca tão forte, e isso Uhum. não só ele, né? Todo mundo que trabalhou e fez a marca crescer, mas é mérito dele. Como é que eu vou jogar isso? Sabe? Não, não entra na minha cabeça jogar isso fora, Como é que tu vai sabe? desperdiçar essa trajetória, né, Priscila? Isso, sabe? Esse legado que ele deixou, eu simplesmente Uhum. vou vender, sabe? Tipo, pra mim Fora de cogitação. nunca foi opção. Não, não. Uhum. Não, nunca foi opção, assim, não vou dizer que foram anos maravilhosos, deu tudo certo, sempre foi fácil. Não, claro que não foi, porque teve muita coisa que eu tive que bater a cabeça para poder aprender, né? Coisa que Uhum. não vieram me ensinar, sabe? E eu lembro que no primeiro Uhum. ano que o pai faleceu, eu não fiz quase nada, assim, eu deixei as coisas tocar, meio que tocar, sabe? Eu não fui Uhum. botando a minha gestão, o meu jeito, porque querendo ou não, eu fui diferente dele, né? Primeiro por ser Uhum. homem, eu assumi a empresa, eu tinha 27 anos. Então, quando eu tinha 27 anos, eram todos os gerentes eram mais velhos do que eu, os gerentes que me viram crescer. Então, assim, Uhum. isso é difícil para mim, é difícil para eles, porque como é que Muito. eles vão validar, sabe? É complicado também. É uma guria que estava entrando, que não sabia de nada, e o setor de transporte hoje ele já é mais misto, mas ele era muito masculino uma época. Então, tinha esse preconceito, né? Na época eu não sentia muito, tá, Sibeli? Na época eu acho que eu era meio sem noção. Não é que meio sem noção, mas assim, eu ia indo, né? Uhum. Corajosa, eu tinha que ir, não tinha outra Tu não alternativa. tinha tempo, Priscila, para estar percebendo aquilo que não era importante para ti naquele momento, aquilo que não somava, entende? Tu estava tão Pode ocupada ser. buscando profissionalização e se preencher para poder assumir o tamanho do negócio que ele era, que graças a Deus tu não tinha tempo para isso, né? Não, até assim, eu lembro que a mãe sempre deixou muito claro, olha, eu não vou trabalhar na empresa. Se vocês três quiserem, vocês tocam, né? E lá em casa a gente tem Uhum. uma união é muito legal, assim, a nossa família, a gente é muito unida, nós somos em 4 mulheres, e a gente sempre teve respeito muito, mútuo, eu sempre tive muito apoio delas. Tu tens a irmã, mas tu tem mais duas irmãs ou uma? Tenho mais duas. Eu tenho a Duas, tá, Carolina, que é dois tá, anos mais nova do que eu, e a Maria Luísa, que são 12 anos mais nova. Hoje tá. a Carolina ela é responsável pela gestão de pessoas lá na empresa, e a Maria Luísa se formou ano passado e está cuidando da parte de mídia, rede social, Ai, que legal. cuidando toda a parte de marketing junto com o comercial. Todas elas trabalham na empresa, exceto a tua mãe hoje. Sim, a mãe só vai para as reuniões de resultado e quando tem alguma coisa, Uhum, planejamento estratégico, né? Então ela gosta de saber, até uhum. porque a empresa é dela também e a gente faz questão de mostrar o que a gente está fazendo, né? Até quando tem decisões um pouco mais robustas, assim, eu troco ideia com elas, sim. Eu sei que elas confiam muito em mim e eu tenho carta branca para poder fazer. Teve Decidir. muitas coisas Uhum, que eu decidi e elas nem souberam, né? uhum, Mas tem coisas assim que eu gosto de dividir, até para poder distribuir um pouco a carga, sabe, Sibeli? Porque eu digo assim, a rotina de direção, né? Não é que ela é uma rotina pesada, mas assim, o que mais pesa é a responsabilidade que tu uhum. tens. Eu comparo muito, assim, como eu sou mãe, eu comparo muito com um neném recém-nascido. A rotina ela é muito simples, é tu trocar fralda, é tu amamentar. Ah, tia Cibele. Beijo pra E a tia. gente, tia amada. Ah, minha irmã também entrou, a Carol. Oi, Carol. Carol, espalha pro mundo essa live, Ai, Carol. pois é, eu não falei pra ninguém. E eu sempre digo que assim, a maternidade é simples, né, Sibeli? Tu troca a fralda, tu amamenta, mas a responsabilidade por uma vida ela é muito pesada, Gigante. né? Então eu digo, a empresa foi a mesma coisa. Quando eu tive que assumir a empresa, é, foi mais o peso da responsabilidade. Não foi nem Lembra o peso da as capa? atividades em É, si. eu sempre digo que É, na cultura organizacional, um dos elementos da cultura organizacional é a história do herói. Então, quando tu herdou a capa do herói, é uma capa muito pesada. Por quê? Porque ela vem carregada de uma trajetória, de uma experiência bem-sucedida. E aí, quando a gente recebe essa sim, capa de presente, Priscila, sem ter sido primeiro que convocada, né? Porque tudo foi acontecendo
Já havia um processo de preparação, porque tu não és uma herdeira. Provavelmente todas vocês foram preparadas para serem sucessoras. Só que Uhum. em nenhum momento naquela situação tu gostaria de assumir nas condições que foi, né? Então tudo que se Sim, desejava nossa, é que ele voltasse para o lugar dele e pudesse tocar a com certeza. empresa. Sim, eu lembro que no ano que ele tava doente, assim, eu lembro que lá por maio, mais ou menos assim, Sibeli, eu dizia pra ele assim, ó, pai, a gente tá com um problema assim. Priscila, não fica tranquilo. Na hora que eu voltar, pai, Resolve. ó, não tá legal, tal coisa. E eu já tava agoniada. Não, Priscila, fica tranquila. Aconteceu que pai não voltou, a Priscila teve que resolver e como é que é resolver? Se virou, sabe? É, claro, a gente tem equipe, claro que tem. Só que a decisão Uhum. final E o peso da era minha, decisão, né, né? Priscila? Porque qualquer erro ele é Imagina, vital. é. E querendo ou não, eu Hoje, penso muito nas famílias, né? Porque querendo ou não, hoje são mais ou menos 1.200 famílias que dependem da nossa marca, né? Que então, assim, usam. 1.200 família, multiplica por no mínimo É, quatro pessoas em cada família. Então, não é o peso de é, 1.200 famílias, são praticamente quase 5.000 é, pessoas que dependem diretamente da é. Ouro Negro, né? Então, isso, acho que isso é encantador. Aquilo que tu assumiu, aquilo que tu está fazendo hoje, passados todos esses anos, olhando para trás, ao que tu é mais grata. O que eu sou mais grata? Eu sou grata à minha família, muito grata por elas me apoiam, elas confiam e elas me dão muito suporte, muito, Sibeli. Tive momentos de eu ter que viajar e a minha mãe foi comigo, sabe? Deixou minhas duas irmãs para ir viajar comigo, Uhum. fazer batida em todas as filiais. A minha primeira demissão, que eu demiti Um um colaborador. gerente grande, era um gerentão, assim, fui com ela, eu lembro que eu fui morrendo de dor de cabeça daqui até Curitiba, de tensão, como é que seria. Então eu sou muito grata por toda a compreensão delas. Eu sou muito grata a toda a equipe que trabalha comigo, porque todo mundo que passou lá na empresa, ô Sibeli, estando lá na empresa ou não estando mais, eu aprendi de alguma forma. Até aquela pessoa que em algum momento me irritou, ela me Uhum. ofendeu, ou ela ia contra o que eu queria, ela me fez aprender alguma coisa, Muito, sabe? muito. De eu poder, como eu expor a minha ideia, de como eu saber que às vezes não é porque eu quero e acabou, ter que argumentar, sabe? E isso eu aprendi muito quando eu assumi a empresa, porque não é que eu não tinha credibilidade, mas como eu era nova, eu tinha que provar por Jovem. A mais B onde é que eu tinha o que eu tinha que fazer, o porquê que eu tinha que fazer. E a tua Não podia. competência, né, Priscila? Era como se a todo momento tu precisasse comprovar o teu preparo e a tua competência. É bem isso que É, sentem os sucessores. Então hoje tu é a gente tem que extremamente estar sempre grata, provando. hoje tu é extremamente grata Só. por a escolha de ter conduzido os negócios e jamais ter pensado em ter se desfeito desse negócio. Sim, eu sou realizada com o que eu faço, Cibele. Sou Que lindo. realizada. Eu gosto muito, por mais que seja pesado. Depois veio a maternidade, que a gente acaba tendo que se dividir. Hoje eu tô numa rotina bem mais leve, assim, consegui equilibrar um pouco mais, não sou que nem antes. Eu lembro que na Uhum, minha gestação eu trabalhava até as 9 horas da noite, sabe, para poder dar conta. Então, uhum. é, a gente forma equipe até para poder desfrutar um pouquinho de ser proprietário. Porque Verdade. eu lembro que, como tu falou, assim, a gente era sucessora, e eu lembro que eu controlava minhas férias. Ah, pai, eu tenho tantas férias. Ah, Priscila, se tiver que tirar mais dias de férias. E eu, não, se eu tenho Uhum. férias é isso certinho. Então, a gente sempre se comportou como funcionário também lá na empresa. E de uns 3 anos pra cá, assim, mais ou menos, que a gente deu uma. Tanto eu e a minha Desa- irmã, a gente deu uma soltada e tipo, não, vamos aproveitar o bônus de Uhum. ser proprietária, porque senão a gente tinha o ônus de ser proprietária e o ônus de ser profissional, de chegar no horário disso, de aquilo outro. Então, assim, a gente Uhum. começou a se permitir dar essa relaxada, porque por mais que a gente não esteja lá, a gente está sempre conectada, né? Uhum. Não tem Não como desligar, adianta, né? não, Mas o melhor não, a de tudo é. responsabilidade, a angústia, já teve final de Uhum. ano que eu perdi o meu final de ano porque eu estava magoada ou chateada ou com um Mas, negócio atravessado da uhum. empresa, sabe? Então, isso o proprietário passa, né? Quando tem que Uhum. resolver alguma coisa que não consegue, né? Bacana. E Então, assim, então é uma história para mim que é uma história de inspiração a tua história,
que eu tenho certeza que vai inspirar tantas outras mulheres, porque o teu nível de humildade, Priscila, é fora do comum. Então, isso é o que mais Obrigada. encanta em ti, essa facilidade de organizar as palavras sem ter preocupação. Eu acho que isso é muito bacana. A gente tem 10 minutinhos e o tempo voa na live. Meu Deus, passou rápido. A gente ficaria aqui a noite toda conversando sobre essa história, porque é sempre muito gostoso conversar contigo. Quando tu foste convidada para o livro, como é que foi para ti esse convite? Como é que tu recebeu esse convite? Olha, tu viste que eu demorei um monte para te responder, né? Ela foi uma das primeiras, gente, mas o que demorou para responder não tá no gibi. Então, aquela história de eu não conseguir me perceber, né? Merecimento. Uhum. Meu Deus, a Carol tinha me falado, ó, Priscila, a Cibele pediu teu contato. Eu, Cibele, ela disse que fez um curso contigo. Ah, pode passar, vamos ver, né? O que eu puder ajudar, o que for. Uhum. Fazer um livro, fazer um livro. Daí tu me mandou, eu disse, mas o que eu vou contar? Qual história eu vou contar? Não, assim, o que tem de importante? É que assim, eu não enxergo outra alternativa que não fosse fazer o que eu fiz. E tem coisas que eu ainda critico que eu acho que eu tinha que ter feito melhor. Uhum. E daí eu fiquei muito honrada, imagina, eu fiquei faceira, né? Imagina, vou escrever um livro. Mas não acreditei muito no que eu pudesse, sabe, Cibele? E como eu sou tímida, eu tinha medo de me expor. Uhum. Eu vou me expor, eu vou ter que contar a minha história, e vai que o pessoal gosta, ou vai que não gosta, né? Uhum. Tem a live, tu sabe que eu tava não querendo fazer até agora, né? Não, e eu esqueci completamente que era hoje. Uhum. Porque amanhã eu tenho um outro compromisso, que é meio que uma entrevista também, e daí eu tô toda nervosa pra amanhã. E olha que o quanto Deus foi generoso contigo. Tu nem teve nervosismo porque tu não teve tempo de sofrer pela live. Não. Por quê? Porque já tava na hora. Tinha que entrar. Não, foi bate pronto. E hoje, olhando assim, com o sim que tu deu, tu acreditas verdadeiramente que você contar a tua história pode inspirar a vida de tantas outras mulheres que passaram por aquilo que tu passou, passaram por algo semelhante e tiveram que tomar decisões muito sérias na vida? Eu acho que vai inspirar sim, sabe, Cibele? E principalmente a gente se identificar. Uhum. Porque às vezes a gente acha que tá num barco sozinha, né? E eu me recordo que quando eu conheci a Taine, uhum. e a gente conheceu no PDA, e ela é coautora também. Eu lembro que quando eu soube que o pai dela faleceu, que eu não conhecia ela, uhum. eu tentei ir atrás dela nas redes sociais para dizer que eu também tinha passado pelo mesmo. E tentar me solidarizar com isso, sabe? Uhum. E então eu acho que é importante a gente mostrar que não é só a gente. Tem um monte de gente que tem a mesma história, e outra coisa, que faz de uma forma diferente. E uma coisa que tu falou que é muito importante, Priscila, nós não precisamos nos sentir só, porque nós nunca estamos só. É uma decisão se fechar para o mundo e deixar de compartilhar. Hoje teve uma frase que impactou meu dia. Eu estava assistindo uma live da Luísa, do Magazine Luiza, e ela disse assim: os resultados que nós temos podem ser medidos pelo nível de compartilhamento que a gente faz sobre aquilo que a gente sabe. Eu fiquei pensando, como assim? Olha só, os teus resultados, eles são do tamanho da tua entrega. Eu achei aquela frase impactante e fez muito sentido. Por quê? Porque a história merece ser compartilhada. Porque tu tem grandes resultados. Então, compartilhar esses resultados, eu tenho certeza que vai ajudar, Priscila, porque esse é o verbo. Muitas mulheres a poder se perceberem mais e entenderem que não tem nenhum problema de, às vezes, a gente não se aceitar. Porque tu fala disso com muita leveza, com muita tranquilidade. E essa capacidade de ser vulnerável é uma coisa que é tua. Isso é lindo, por quê? Porque a maioria das pessoas não tem coragem de sair de dentro da armadura e de se expor. O que é muito diferente em ti. Então, eu tenho certeza que essa live vai ser inspiradora para que a gente aprenda muito sobre vulnerabilidade, porque tu deu um show sobre isso obrigada. nessa live. Para quem esteve aqui conosco, gente,
Muito obrigada por todos os recados. Tem tanta coisa, tem tanta gente falando coisa linda a teu respeito. Que a gente Tem a Albina, tem a Gi, tem a Tia Cibele, tem a Carol, tá todo mundo. que a gente não Tem a dá Simone conta. que entrou, a Michelle que entrou, o Marcelo que entrou. Carol, Ai, tô bem feliz. Carol, tu que é irmã, baixa aí os comentários e vai fazendo print para salvar, para mostrar para Priscila as evidências do sucesso que ela fez. Por quê? Porque o Insta não salva os comentários, eu não sei como. Então, Carol, baixa e faz uns prints, porque é a única solução que eu tenho de mostrar aquilo que aconteceu. Então, para quem esteve aqui conosco, para quem dedicou esse tempo para ouvir a tua história e para quem vai ouvir, qual é o recado que tu deixa para essas pessoas que estiveram aqui contigo, fazendo valer esse momento? O que tu gostaria que elas soubessem nesse momento? Eu vou voltar no Thiago Petreca, que a gente fez um exercício lá e eu sempre quis ser a Mulher Maravilha, né? Perfeita em tudo. E daí a gente fez uma dinâmica que eu estava fazendo com o Esteban, um colega da Randon, e ele me olhou e disse assim, mas o que é perfeito? E eu fiquei assim, porque o que é perfeito pra mim, não quer dizer que é pros outros, né? Então, assim, eu tava tentando buscar uma perfeição que nem eu mesmo tinha estabelecido o que era. Porque o rosa que é bom pra mim, às vezes não é bom pra ti. E eu queria agradar todo mundo e ser perfeita, que todo mundo me olhasse da melhor forma possível, e isso eu não vou conseguir jamais. Então isso me trouxe uma leveza de, beleza, eu vou ser a Mulher Maravilha que eu consigo ser. Com os recursos, sabe? Não que a mulher... você tem. Uhum. Porque a gente, eu pelo menos, me cobro demais. Eu e as minhas irmãs, a gente se cobra muito. Então, cobrar ser uma boa mãe, é uma boa filha, é uma boa irmã, é uma boa amiga, é uma boa gestora, se alimentar saudável. Muitas obrigações que a gente cria e que muitas vezes não fazem sentido nenhum. Então, assim, o ano passado foi um ano de bastante descoberta para mim, da parte intuitiva, de eu poder me descobrir um pouquinho mais. Esse curso me ajudou muito, né? Que bom. Então, a gente ser o que a gente sabe? Não tentar agradar os outros. Claro que a gente tem que ter respeito, né? Uhum. A gente vive numa sociedade, como minha mãe disse, então a gente não faz nada sozinho. Mas... a gente ser o que a gente ser o melhor que a gente consegue, ser melhor do que ontem, não melhor do que o outro, é melhor do que ontem. 1% que melhor é isso que vai todos fazer a os diferença. dias. Acho que ser 1% melhor todos os dias, superando a si mesma, é o grande resultado. E eu acho que a gente fecha essa live dizendo, eu mandei um zap para a Priscila dizer, ela disse, bem, agora a gente não ensaiou. Apenas entregue quem a Priscila é. Eu acho que foi tudo isso que tu conseguiu da melhor maneira, com todos os recursos que tu tinha nesse momento. E isso foi show. Quero muito obrigada. Que foi um prazer. Agradece o cachorro, porque até ele foi muito legal, porque a gente pôde observar. Não, vou dizer que ele tá lá destruindo um brinquedo do meu filho, que na hora que ele vê, ele vai chorar, mas não dá nada. Tá tudo bem. Então é vida real. Tudo certo. E nós, mulheres, como nós somos, tentando ser todos os dias um pouco melhor do que o dia anterior. Então, um beijo. Fica com Deus, que o Papai do Céu te proteja, Obrigada. Te dê inspiração, coragem, saúde e sabedoria para que tu continues conduzindo esses negócios que são muito importantes para nossa região e para tantas outras regiões. Parabéns. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, eu que agradeço a oportunidade. Até. Tchau. Gente, muito obrigada, muita gratidão a todos e todas que estiveram conosco em mais essa live. E convido vocês amanhã às 22 horas a estarem aqui acompanhando mais uma coautora. Tudo de bom!